eleitos por seus pares, observando a representatividade partidária. Cada vereador votará em três pares de partidos políticos diferentes e será considerado eleito aquele que obtiver a maioria simples de votos. Ocorrerá duas votações, sendo a primeira para a escolha do titular e a segunda os suplentes. No caso de empate, aplicar-se as normas do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara de Guzolândia, considerando-se eleito o vereador que obteve maior número de votos na eleição municipal. De acordo com o inciso 9 do artigo 33 do Regimento Interno, o primeiro secretário realizará o computo dos votos. Passa-se a constituição da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Inicialmente, realizamos a votação para a comissão titular. Os vereadores serão chamados nominalmente por ordem alfabética e deverão declarar seu voto individual, indicando os nomes dos três vereadores para constituir a comissão titular. Confiro a proferir o voto pela ordem alfabética. O vereador Carlos Roberto Araújo de Jesus. Obrigado. Boa noite, senhora presidente. Boa noite a todos que estão nos assistindo e boa noite a todos que estão presentes aqui. Meu voto vai no Ezequias, José Gonçalves e Mauro Calado. Edelvan Macedo Leite. Ezequias, José Gonçalves e Mauro Calado. Ezequias, embaixo, né? Ezequias Rodrigues Lopes. Meu voto vai para Ezequias, José Gonçalves e Mauro Calado. José Gonçalves dos Santos. Meu voto vai para o Ezequias, José Gonçalves e Mauro Calado. Mauro Calado da Silva. O meu voto vai para Ezequias, José Gonçalves e para mim mesmo, Mauro Calado. Messias de Brito Gondim. Boa noite, senhora presidente, demais companheiros, público que nos assiste no plenário e público que nos assiste via internet. Estou aqui representando o partido do PSD, mas, na verdade, não adianta eu votar em mim mesmo, porque vai ser um voto só, né? Então, eu voto na mesma chapa aí, Ezequias, José Gonçalves e Mauro Calado. Oswaldo da Silva dos Santos. Boa noite, senhora presidente. Em seu nome, gostaria de cumprimentar todos os nobres pares, funcionários dessa casa, público presente e os nossos telespectadores. Meu voto seria para Ezequias Rodrigues, José Gonçalves e Mauro Calado. Sidney Carlos Gonçalves. Boa noite, senhora presidente, nobres pares. Meu voto eu profiro para Ezequias Rodrigues Lopes, José Gonçalves dos Santos e Mauro Calado da Silva. Eleitos para a constituição da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar biênio 2025 e 26, os vereadores Ezequias Rodrigues Lopes,
José Gonçalves dos Santos e Mauro Calado da Silva. De acordo com o artigo 4º do Código de Ética e Decoro Parlamentar, a comissão elegerá o seu presidente e relator dentre seus membros. Assim, após a eleição da comissão suplente, suspenderei a sessão para que os membros eleitos decidam entre si sobre quem ocupará o cargo de presidente e relator dentre seus membros. Passamos à eleição da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar suplente. Como realizado anteriormente, os vereadores serão chamados nominalmente por ordem alfabética e deverão declarar seu voto individual, indicando os nomes dos 3 vereadores para constituir a comissão suplente. Convido a proferir o voto pela ordem alfabética o vereador Carlos Roberto Araújo de Jesus. Meu voto vai para o Carlos Roberto, Osvaldo e Sidney Carlos. Edelvan Macedo Leite. Meu voto vai para o Osvaldo da Silva, Carlos Roberto e Sidney Carlos Gonçalves. Ezequias Rodrigues Lopes. Meu voto vai para Carlos Roberto, Osvaldo e Sidney. José Gonçalves dos Santos. Meu voto vai para o Carlos Roberto, Osvaldo da Silva e Sidney Carlos. Mauro Calado da Silva. O meu voto vai para Osvaldo dos Santos, Carlos Roberto e Sidney Gonçalves. Messias de Brito Gondim. Carlos Alberto, Osvaldo e Sidney Carlos Gonçalves. Osvaldo da Silva dos Santos. Diante da votação, eu voto em mim mesmo, né? Osvaldo da Silva dos Santos, Carlos Roberto Araújo e Sidney Carlos Gonçalves. Sidney Carlos Gonçalves. Eu voto e profiro para Carlos Roberto Araújo de Jesus, Osvaldo da Silva dos Santos e Sidney Carlos Gonçalves. Eleitos para a constituição da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar suplente, biênio 2025 e 26, os vereadores Carlos Roberto Araújo de Jesus, Osvaldo da Silva dos Santos e Sidney Carlos Gonçalves. De acordo com o artigo 4º do Código de Ética e Decoro Parlamentar, a comissão elegerá o seu presidente e relator dentre seus membros. Assim, suspendo a sessão pelo prazo de até 15 minutos para que os membros eleitos decidam entre si sobre quem ocupará o cargo de presidente e relator dentre seus membros.
Vencido o prazo, informo que a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar titular, biênio 2025-26, ficou da seguinte forma: presidente, Ezequias Rodrigues Lopes. Relator, José Gonçalves dos Santos. E membro, Mauro Calado da Silva. Suplentes do biênio 2025-26, ficou suplente do Ezequias Rodrigues Lopes, Oswaldo da Silva dos Santos. Relator, Carlos Roberto de Araújo de Jesus. Suplente do José Gonçalves dos Santos. E suplente do Mauro Calado, ficou o Sidney Carlos Gonçalves. Nada mais havendo tratar, agradeço a proteção de Deus, a presença de todos e declaro encerrada a sessão.